O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Giro de notícias. Notícia do último sábado, dia 23 de fevereiro. Governo do Sudão declara estado de emergência. Isso, os protestos no Sudão continuam. Essa semana tivemos 2 desdobramentos interessantes. Inclusive, essa semana, eu não coloquei nas efemérides, já que tinha notícia sobre o Sudão, mas faz 10 anos que Omar Bashir foi procurado pelo Tribunal Penal Internacional. Então ele está há 10 anos foragido, né? Ele que é o ditador do Sudão desde 89, né? Quando ele liderou um golpe de Estado. E no início da semana ele declarou, né, um estado de emergência que vai durar pelo menos um ano. Com esse estado de emergência, ele dissolveu o núcleo do seu gabinete, incluindo ali ministros das áreas de economia, das áreas de agricultura. Ele vai poder, inclusive, apontar novos governadores dos estados, e ele disse que os protestos, embora tenham demandas legítimas, querem levar o país rumo a um caminho do desconhecido. Tá? Ele deu um discurso na TV, que passou ao vivo. Ele discursou a partir do Palácio Presidencial em Khartoum. E aí o que aconteceu? Isso no início da semana. Agora, para o fim da semana, o Bashir, ele saiu, ele abriu mão do cargo de líder do seu partido. Tá? Não sei dizer ainda, tá, se isso é uma concessão a algum dos seus aliados ou se isso é uma tentativa de apaziguar os ânimos das manifestações. Porém, ele abriu mão do posto de líder do seu partido, que agora será assumido pelo seu ex-vice-presidente do partido, o Ahmed Haroun, tá? O Partido do Congresso Nacional. E isso vai durar pelo menos até a próxima convenção geral do partido, que ainda não tem data, tá? E a mídia local, que é controlada pelo regime, claro, né, disse que ele saiu do cargo do partido para poder se concentrar nos desafios nacionais. Tá? E ali perto do Sudão, outro país que também é da Liga Árabe, na Somália, hoje nós tivemos um cerco a um prédio na região central de Mogadishu, que deixou pelo menos 20 pessoas mortas. Inclusive, o ataque foi realizado pelo Al-Shabaab, por militantes do Al-Shabaab. É uma região com hotéis e restaurantes, e o cerco durou mais de 15 horas, tá? E o prédio foi tomado por forças especiais somalis, que muito provavelmente contaram com apoio direto ou indireto de forças dos Estados Unidos. Notícia da última segunda-feira, dia 25. Articulador de acordo nuclear e chanceler do Irã renuncia. O Mohammad Javad Zarif, ele anunciou a sua renúncia, né, no Instagram, inclusive. O Instagram que não é aberto no Irã, tá? Lembrando que o Irã tem uma política de controle de suas redes sociais, que inclusive, quando nós tivemos aqueles protestos contra o governo do Irã no ano passado, levou ali um certo desentendimento entre o Irã e a Rússia, porque o Telegram não queria, não aceitou encerrar, né, as suas atividades no Irã. E aí o que aconteceu? O Zarif, como ele era ministro de Relações Exteriores, ele tinha uma conta no Instagram para postar, né, coisas com líderes internacionais, mensagens em inglês principalmente. Porém, ele postou em Farsi
tá? Me desculpo por não conseguir mais ser capaz de prosseguir em meu cargo e por todas as minhas falhas no exercício das minhas funções. Ele agradeceu aos iranianos pela magnanimidade que ele recebeu. E aí o que aconteceu? O Hassan Rouhani, presidente do Irã, não aceitou a renúncia. Então, até agora ainda está um pouco nebuloso, digamos assim, o que realmente está acontecendo dentro do governo iraniano. O fato é, o Zarif, ele é um moderado, ele advogou por uma abertura do Irã para investimentos exteriores, para um contato do Irã com os países ocidentais, inclusive por isso que ele foi o líder, né, da negociação do acordo nuclear. Ele estudou nos Estados Unidos, ele foi embaixador do Irã nos Estados Unidos também, e ele sofre algumas críticas dentro do Irã, especialmente vindas do setor da Guarda Republicana, que a gente já explicou aqui um tempo atrás, mas que a Guarda Republicana hoje é basicamente um estado dentro do estado no Irã. Então ele sofria críticas de setores muito mais conservadores, mais belicistas, inclusive, né, por querer essa aproximação com o Ocidente. Então, certamente tem alguma queda de braço dentro do governo iraniano que o Hassan Rouhani ou está envolvido ou está tentando domar. Além disso, nessa semana, o Bashar al-Assad, né, o presidente / ditador / supremo líder / mandatário da terra, né, da Síria, esteve no Irã. Ele se encontrou não apenas com o presidente Rouhani, mas também com a Ayatollah Khamenei, que é quem em última instância detém o poder no Irã. E para a gente passar ali do lado do Irã, né, uma região historicamente ligada ao Irã, se vocês quiserem inclusive entender mais, essa vai ser a primeira das várias referências ao nosso programa Fronteiras Invisíveis aqui no programa, né, mas ouça o Fronteiras Invisíveis sobre o Irã, que é um podcast de história, né, e em que a gente fala um pouco da ligação entre Irã e Afeganistão. Mas ali no Afeganistão, ali do lado, nós tivemos uma carta assinada por mais de 600 mulheres afegãs que defendem uma voz feminina no processo de negociações de paz entre Estados Unidos, governo afegão e Talibã. Tá? Dentre os signatários, né, estão, inclusive, outras personalidades internacionais, como, por exemplo, a escritora canadense Margaret Atwood, que é autor do livro com os Contos da Aya, né, que virou aí uma série, né, de muito sucesso, Handmaid's Tale, é uma série de um futuro distópico dominado por fundamentalistas religiosos. Então, o texto pede para a participação feminina nessas conversas, algo muito interessante da gente ficar de olho, já que, né, essas conversas aparentemente estão andando, vão chegar a algum acordo desejado pelo Trump, porém, né, resta saber como vai ser o futuro do Afeganistão. E eu tenho palpites e não são otimistas. Notícia da última terça-feira, dia 26. Parlamento britânico poderá votar adiamento do Brexit, segundo a primeira-ministra Theresa May. Theresa May passou meses, né, quiçá um ano aí, negando que o Brexit poderia ser adiado, e aí, na terça-feira, ela disse, tá bom, o parlamento, se quiser, pode votar o adiamento do Brexit. Então, assim, a Theresa May, ela está isoladíssima, e aqui não é nenhuma crítica diretamente a ela, ou a competência dela, ou a incompetência dela, porque ela pegou uma tarefa impossível, uma bomba na mão, todo mundo tá com os canhões voltados contra ela, de forma, digamos assim, compreensível, né? Já que ela que está na frente do processo de negociação. Então, assim, a Theresa May, ela já não... o que ela fala já não dá para colocar muita prazo de validade, digamos assim. Já não dá para dizer, não, agora é isso daí mesmo. Né? Não é a primeira vez que ela é basicamente obrigada a voltar atrás, porque, vamos repetir, o Brexit é algo insolucionável, tá? Pelo menos no modelo que está colocado agora. Ele envolve pautas que são absolutamente contraditórias.
tá? Especialmente a questão da Irlanda, questão da fronteira dentro da ilha da Irlanda, né, que a gente já explicou em programas anteriores, mas também outras questões como pagamentos, como fuga de capitais, como questões de trabalhadores da União Europeia dentro do Reino Unido. Então, a própria questão de Gibraltar também acaba colaborando para isso, como a gente também já explicou. Então, o que ela fez foi dizer que ela vai mandar ao parlamento até o dia 12 de março um texto revisado do acordo do Brexit. Caso esse texto revisado seja rejeitado pelo parlamento, o governo da Theresa May vai perguntar no dia 13 de março se o parlamento aprova, olha só o termo, tá? Aprova uma ruptura com a Europa, né? Ou seja, ela colocou que o prazo de 29 de março, que é o prazo do Brexit, só será cumprido se o parlamento ou aceitar o acordo ou explicitamente aceitar sair sem acordo. Então o que ela está fazendo é tentar devolver a bomba para o parlamento, dizendo, olha, se o parlamento não aceitar meu acordo e o parlamento não aceitar a saída unilateral, então é o parlamento que vai ter decidido por adiar o Brexit, estender o prazo do Brexit, e não é culpa minha, é problema de vocês. Tá? Então, o que ela está fazendo é forçar o parlamento a explicitamente ou aceitar uma saída sem acordo, que vai ser, pelo menos no curto prazo, extremamente traumatizante, ou explicitamente defender a extensão do prazo final, tá? Então, é isso que ela está tentando fazer, jogar de volta a bomba no colo do parlamento, que passou, né, um tempão aí bombardeando ela. Além disso, o Jeremy Corbyn anunciou que o Partido Trabalhista vai apoiar um eventual novo referendo sobre o Brexit, ou seja, tentar melar o Brexit, né? Seria o segundo referendo para a população dizer, olha, não queremos mais sair, queremos ficar, tentar mobilizar novamente a opinião pública. Agora, vai ser curioso o seguinte, se tiver um segundo referendo e o voto por sair ganhar de novo, aí não vai ter jeito, aí vai ter que sair, vão ter que aguentar a bucha. Também em relação ao Reino Unido, duas outras notícias. Uma delas é que o governo britânico, da Theresa May, pretende banir quaisquer laços do governo britânico com o Hezbollah. E aí o nosso ouvinte pode perguntar, não, mas como assim? O governo britânico tem laços com o Hezbollah? Uma coisa que a gente sempre lembra também, que é a coisa mais complicada do que mocinhos e bandidos quando a gente fala de Oriente Médio. O Hezbollah, ele tem tanto uma ala política, tá? Ele é um partido, ele faz parte do governo libanês, quanto a sua ala militar, a sua área militante, a sua área terrorista, dependendo de quem estiver definindo. Então, o que o governo britânico está alegando é que a ala militar e a ala política do Hezbollah já não são mais indissociáveis e, por isso, o governo britânico tem que rejeitar quaisquer relações com o Hezbollah. O Partido Trabalhista, que historicamente defende que o Hezbollah seja visto como um ator político legítimo, disse que pode apoiar essa decisão, inclusive, porque considera que o cenário mudou, né? Os desdobramentos recentes fizeram com que o próprio Hezbollah tenha mudado. E a outra notícia é que a CIJ, a Corte Internacional de Justiça, soltou um parecer essa semana de que a ocupação britânica nas Ilhas Chagos é ilegal. Uma brevíssima recapitulação do que são as Ilhas Chagos, tá? É um caso extremamente polêmico, inclusive, que foi mencionado num documentário recente de um ativista, agora me fugiu o nome. Mas as Ilhas Chagos são
ilhas, parte do arquipélago das Ilhas Maurício, que os britânicos ocuparam e expulsaram todos os nativos para que, no contexto da Guerra Fria, em 1965, fosse construída uma base aeronaval dos Estados Unidos, tá? Então, o que é a base de Diego Garcia, tá? Uma base, inclusive, famosa dos Estados Unidos. Então, o que a corte decidiu? Que as ilhas devem ser devolvidas às Ilhas Maurício e que os 1.500 nativos que foram forçadamente deportados das ilhas entre 65 e 1971, tá, possam ser indenizados, né? Não tem ali um poder para determinar isso. A nossa querida Ana Luísa talvez inclusive consiga explicar melhor. Porém, é uma notícia interessante. Por quê? Porque é um caso de expulsão coletiva feito por potências do Ocidente durante a Guerra Fria, que durante muito tempo ficou debaixo do tapete, e as Ilhas Maurício, né, que entraram com a queixa na CIG, né, comemorou a decisão porque considera que as ilhas são parte do seu território, né? Então, abro aspas aqui para o primeiro-ministro de Maurício, o Pravind Kumar Jugnauth. Esse é um momento histórico para as Ilhas Maurício e sua população, incluindo os Chagosians, né, em inglês, os nativos das ilhas, né, que foram removidos sem direito de sua terra ancestral e impedidos de retornarem por 50 anos. Nossa integridade territorial agora estará completa e quando isso ocorrer, os chagosianos e os seus descendentes vão finalmente poder retornar para casa. E por último, notícia da última quarta-feira, dia 27 de fevereiro. Candidato derrotado na Nigéria diz que pedirá à justiça impugnação da eleição. O Atiku Abubakar disse que não reconhece o resultado da eleição, vencida pelo Buhari, diz que a eleição foi fraudulenta. Ele, abro aspas para ele, se eu tivesse perdido eleições livres e transparentes, eu teria ligado para o vencedor em 1 segundo. Está claro que houve em muitos estados práticas erradas e evidentes que negam os resultados anunciados. Rejeito os resultados das eleições da vergonha de 23 de fevereiro de 2019 e vou impugná-los em um tribunal. Né? Lembrando que a gente comentou das eleições da Nigéria alguns programas atrás. As eleições da Nigéria foram adiadas por uma semana por questões de violência dentro do país. Nós tivemos diversas pessoas mortas dentro do contexto eleitoral nigeriano. Tivemos possivelmente, né, fraudes eleitorais com títulos eleitorais falsos. A questão é que ninguém é inocente nessa história, porque o partido do Abubakar, né, também tem um histórico ali complicado em relação a eleições, então é muito possível que os dois partidos tenham tentado fraudar votos. O fato é, o resultado oficial da comissão eleitoral colocou que o Buhari foi reeleito com 56% dos votos, 15,2 milhões, contra 41% do Abubakar, 11,3 milhões, e se liguem só, a taxa de comparecimento eleitoral, se vocês olharem, os números de votos foram pequenos, pensando na população da Nigéria, né? A taxa de comparecimento foi de 35% apenas, tá? Então, assim, pouco mais de 1/3 dos eleitores foram às urnas, mas o Buhari foi declarado oficialmente vencedor desse processo, que estará sob júdice. E também na África e também em relação a eleições, no Senegal, o Macky Sall venceu sua tentativa de reeleição com 58% dos votos, venceu no primeiro turno, nem precisou de uma tentativa de segundo turno, uma eleição que, segundo os observadores internacionais, foi justa, foi legítima. Embora candidatos da oposição tenham dito que as eleições tiveram problemas, né? Lembrando, todos os países, quando estão passando por um processo de consolidação, né, do seu próprio Estado, né, e as independências africanas, a maioria tem cerca de 50 anos apenas, né, muitas vezes vão ter esses percalços, digamos assim. Porém, repito,
Os observadores internacionais disseram que não teve nenhum indício de fraude e cerca de 66% do eleitorado compareceu nas urnas, tá? Lembrando também que o Senegal é um dos poucos países da costa africana ocidental que tem já uma consolidação democrática. Duas notícias de quarta-feira, dia 27 de fevereiro. Governo dos Países Baixos aumenta a participação em empresa aérea. A Air France KLM, ela tinha uma participação no governo holandês e uma participação maior do governo francês. E aí o governo holandês decidiu aumentar, né, a sua participação, dizendo que os franceses estariam com voz demais, que estariam ali tentando fazer ingerências dentro da empresa aérea. Então o governo holandês foi lá e agora tem 14% da Air France KLM, enquanto o governo francês tem 14,3%. Tá? Isso gerou ali um bafafá, né, dizendo que, né, pegou mal. O Macron disse que o governo dos Países Baixos deveriam, né, ser mais abertos sobre as suas intenções. O ministro das Finanças dos Países Baixos disse que comprar essas ações garante que tenhamos um assento à mesa, ou seja, muito provavelmente mais voz dentro da gestão, né, da empresa aérea. E também teve a questão de que as ações da empresa brevemente caíram, né, por conta desse problema. E detalhe, né, que o rei dos Países Baixos, né, ele é copiloto na KLM, até para manter ali o seu brevet operando. Então, de vez em quando, ele deve faz alguma coisa de útil, de vez em quando. Então tivemos aí esse entrevero. Rapidamente sobre a Europa, mais 4 noticiazinhas, tá? Todas bem detalhes. A Suécia prendeu um empresário, um funcionário de uma empresa de tecnologia sueca, acusado de ser um agente de inteligência russo que estaria roubando tecnologias para a Rússia. Ele estaria agindo desde 2007. Belarus, pode demorar, né? Belarus encontrou uma vala comum com pelo menos 790 corpos perto de um antigo gueto judeu durante a Segunda Guerra Mundial, na região de Brest, tá? B-R-E-S-T. Tem uma cidade na França com o mesmo nome, não confundam. Essa cidade na Belarus era importante porque era uma fortaleza na época do Império Russo, então ela tinha ali uma defesa muito forte. Então ela foi tomada pelos nazistas e encontraram essa vala comum, hein, com pelo menos 790 restos mortais. Não é Brest-Litovsk, né? É a Brest do acordo de Brest-Litovsk. Ah, tá. É metade do Sim, do acordo. Na Alemanha, tivemos a notícia bizarra e absurda, né, na qual a cidade de Aalen foi cobrar impostos devidos de uma família e a única coisa que eles viram que tinha de valor na residência era EDA, com 2 Ds, uma pug preta com pedigree, e venderam a cadelinha para cobrir os impostos. E aí nós tivemos e detalhe, existe um imposto. Por que teve essa margem? Porque na cidade de Aalen, na Alemanha, tem um imposto sobre cães. Você precisa pagar um imposto para ter cães. Só que, no fim das contas, calma, vai ter já o aspecto mais macabro disso, né? Mas tem um aspecto positivo, que é o seguinte: a pessoa que comprou a cadelinha teve que gastar 1.800 euros, porque ela tinha problemas de saúde que não tinham sido declarados pela família. Então, talvez, né, ela tenha, não sei se dá para dizer que salvou a vida, né, mas a cadelinha tinha problemas de saúde, tiveram que gastar com o veterinário. E detalhe, agora a família que comprou a cadelinha quer ser indenizada pela prefeitura por ter gasto com o veterinário.
E, de qualquer jeito, né, a família que tinha a EDA, né, disse que ela entende que o confisco foi legal, porém a forma com que ocorreu foi completamente errada e que os filhos dela sentem falta do cachorro. Tá? E aí uma porta-voz da cidade de Allen diz que confiscar um cachorro por causa de dívidas não pagas não é um procedimento padrão, que os fiscais serão investigados pelo que ocorreu, porque de fato, cara, é absurdo, né? Mas tá aí a notícia e finalmente encontraram uma reserva, né, bastante gorda de gás natural na costa do Chipre. Tá? Espera-se que essa reserva possa ser explorada até 2030. Ela vai, inclusive, aumentar a segurança energética da Europa. Só que, se vocês ouvirem o nosso Fronteiras Invisíveis sobre o Chipre, vocês vão saber que a Turquia já disse que, peraí, esse gás aí tá onde? De quem é esse gás? Esse gás também é nosso, já que o Chipre, né, é dividido ali entre gregos e turcos, além de bases britânicas, né? Então essas são as notícias rapidinhas da Europa. Justin Trudeau é pressionado a renunciar no Canadá. Isso, o Justin Trudeau está enfrentando aí um escândalo de corrupção, que é basicamente o seguinte: a ex-procuradora-geral diz que ela sofreu pressões para fazer um acordo com uma empresa que estava enfrentando acusações de corrupção. Ela teria se recusado a fazer esse acordo com essa empresa e, por isso, ela teria sido chutada do posto. Tá? Ela disse que o Trudeau e o seu staff próximo ficaram meses pressionando ela, dizendo que levar a empresa à justiça custaria postos de trabalho canadenses, poderia custar votos ao partido, ela que é do Partido Liberal, né, o Partido Liberal do Trudeau, tá? Disse que ela teria sofrido ela disse que teria sofrido até ameaças veladas, tá? Por conta ali dessa pressão, e ela decidiu colocar tudo isso aí na roda, ela que foi a primeira-ministra, a primeira procuradora-geral, de origem indígena, inclusive, tá? A empresa é a SNC Lavalin, que é uma grande empresa de construção e engenharia, é o Odebrecht deles, pelo jeito, né? E ela está sendo acusada de fraudes e subornos para funcionários líbios entre 2001 e 2011, no valor de 36 milhões de dólares. Tá? E a empresa já disse que ela aceita entrar em acordos dizendo que não é necessário um julgamento, ou seja, basicamente pedindo por acordo. E, novamente, né, 36 milhões de dólares em subornos para o período do Gaddafi na Líbia. Ditaduras abrem mais margem para a corrupção. Tá? E o Justin Trudeau está sendo agora, né, enfrentando o escrutínio público por ele ter feito essa pressão. Tem gente dizendo que o Trudeau já era, basicamente, né? O secretário-geral do partido renunciou essa semana. Muitos especulam que outras pessoas do staff do Justin Trudeau, que sejam eventualmente responsabilizados, citados pela ex-procuradora-geral, a Jodie Wilson-Raybould, eu não sei se eu tinha mencionado o nome dela ou não, possam renunciar também. E lembrando que, em outubro, nós teremos eleições no Canadá também. Então, agora ele está, né, manchado aí para as eleições. Ele poderia, por exemplo, em vez de renunciar, de qualquer jeito, deixar de ser o candidato, por exemplo, né? Então, veremos aí como será o futuro do Justin Trudeau no Canadá. Notícia de ontem, dia 28 de fevereiro. Procurador-Geral de Israel diz que indiciará Netanyahu sob suspeitas de corrupção.
Falando em político ferrado na véspera de eleição, né? Mas nesse caso, eleições que foram convocadas justamente por conta do político estar sendo ferrado. E vão ser daqui a pouco mais de um mês, né? Na verdade, as eleições canadenses ainda vão ser em outubro. As eleições em Israel vão ser agora em abril, né? Então, o Netanyahu vai ser indiciado, né, por suspeitas de corrupção, de ter recebido suborno de empresários, de tráfico de influência, né, o que seria equivalente, né, ao tráfico de influência, e ele pode pegar até 10 anos de cana, e é a primeira vez que um premier israelense é alvo de um processo de corrupção enquanto ocupa o cargo, tá? E lembrando, daqui a pouco teremos eleições. Nesse caso, se o Bibi, né, estiver nos ouvindo, é o seguinte: Netanyahu está 13 anos no poder. Netanyahu foi ministro da Defesa, foi premier em outras circunstâncias nos anos 90 também, foi ministro de Relações Exteriores, está agora, né, tá com o parlamento apertado, está tendo que vender a alma para conseguir formar uma coalizão eleitoral, agora indiciamento de corrupção. Bibi, retira a candidatura, vai para casa, entendeu? Vai virar CEO de alguma empresa aí disfarçada de lobby, entendeu? Sei lá, vai ser o melhor para você, cara, tá? Se você estiver ouvindo, faz isso, entendeu? Renuncia ou deixa de ser o candidato e vai para casa. Tanto que essa semana também o American Israel Public Affairs Committee, o AIPAC, que é alvo de 11 entre 10 conspirações antissemitas, porque é o grande grupo de lobby israelense em Washington, criticou Netanyahu essa semana, dizendo que ele está procurando o poder, né, o partido do poder judeu, né, que foi classificado pelo AIPAC como um grupo racista e condenável, tá? Né? O nome em hebraico é Otzma Yehudit, né? Então, assim, a gente já falou isso aqui, né, algumas vezes. O Netanyahu precisa costurar uma coalizão agora com os partidos da direita religiosa, que é mais ou menos o que sobrou para ele, e foi criticado pelo AIPAC por estar, digamos assim, com perdão, né, do trocadilho, de vendendo a alma pro diabo, né, em troca ali de uma coalizão. Então, Bibi, pede para sair, vai para casa. E finalmente ontem, o Conselho de Direitos Humanos da ONU disse que a resposta de Israel às manifestações em Gaza no ano passado podem constituir crimes de guerra, porque franco-atiradores israelenses teriam disparado contra civis, incluindo crianças. Porém, o relatório não vai dar em nada, até porque Israel não permitiu que os investigadores fossem a Israel, no local dos fatos, né? Então vai gerar declarações de condenação de repreensão, mas não vai dar nada muito aberto, muito específico. Abaixa o volume, porque lá vem Breaking News! Polícia da Argélia reprime protestos com dezenas de milhares de pessoas contra presidente. Isso. Na Argélia, né, o presidente ditador supremo líder, o Abdelaziz Bouteflika, ele está no poder desde 99, né? Ele chegou ao poder de forma democrática, né, basicamente, porém, o que acontece? Ele, que está com 81 anos de idade, ele buscou mudar as regras da política argelina para tentar uma quinta eleição esse ano. O detalhe é que, em 2013, ele sofreu um AVC e, desde que ele sofreu esse AVC em 2013, tá? O Bouteflika não tem feito nenhuma aparição, fez pouquíssimas aparições públicas, né? E eu disse assim, que ele chegou ao poder mais ou menos de forma democrática, porque, e aí novamente nós temos uma fronteira sobre a Argélia também, ele chegou ao poder com uma eleição em que ele foi o único candidato,
né? Então, assim, os outros candidatos retiraram a candidatura. Então, né, foi aquela coisa. Ele foi eleito, mas não foi, né? Mas, enfim, ele estaria buscando agora uma quinta eleição, e isso é agravado pelo fato de que ele mal aparece em público desde 2013. E aí tem gente dizendo que ele virou ali um teste de ferro para outros interesses, alguma coisa, né? Talvez até os alienígenas. Então, não sabemos, né, como está ele, né? Como está a pessoa dele. Nesse sentido, nós temos, desde a semana passada, diversos protestos na Argélia, e nesta semana, nessa sexta-feira, foram os maiores protestos até agora que tiveram grande repressão policial, né? Então veremos como vai ser, como esses protestos serão recebidos, se vai ser algo parecido na vizinha Tunísia, né, se eles vão chegar a algum lugar, ou se serão reprimidos como os protestos foram reprimidos na Argélia na época da chamada Primavera Árabe, né? É isso.